Um sonho? Defina seu sonho. Se me pedisse para definir meu sonho, seria algo assim. Nesse mundo somos movidos por um objetivo, por uma motivação ou algo similar. Esse é o que nos faz levantar todos os dias para correr atrás dos nossos sonhos, que é um sentimento único para cada um de nós. Bom, desde pequeno sonhava em jogar, independente do que fosse e onde fosse. Meu primeiro contato com o jogo foi naqueles joguinhos de cobrinha, corrida, entre outros que tinham naqueles celulares de botão. Por muito tempo permaneci no mobile. Uma criança de família humilde, meus pais não tinham condições de me dar um console, e eu estava convicto de não cobrar nada, por reconhecer nossa situação. Entretanto, o tempo se passou, e um novo sonho surgiu. Diferente do console, esse era mais resplandecente, diga-se de passagem. Assim se iniciou minha saga. Em 2021, meus pais me matricularam em um curso de informática. Aquele foi meu primeiro contato diretamente com o computador. Antes disso, só pude vir diretamente através de meus amigos que possuíam um semelhante. Aquilo alimentou não apenas o meu sonho de jogar, mas o infinito mundo de possibilidades de um hardware. Em 2022, após finalizar o curso, percebi que o sonho de ter um console estava obsoleto para minha realidade. O computador seria mais eficaz não apenas em rodar uma gama de jogos, mas também em facilitar o modo de estudar e afins. Mano, tem até emulador de PS2 e PS3, uma descoberta que na época me motivou mais. Tudo isso me convenceu em mudar a ideia, porém eu sabia que o financiamento desse sonho teria que ser feito por mim, e assim foi, juro, não gastei meu dinheiro com absolutamente nada que não tivesse relevância para minha ambição. No início de 2023, pude juntar um dinheirinho e comprar um headset. Mesmo entendendo a dificuldade do processo, aquele foi o primeiro passo, e o ano se passou. Em novembro, estando desanimado com todo o contexto de taxação e impostos de importação, decidi pagar o preço, com a imprevisibilidade poderia ficar bem pior, e ficou. Sendo assim, naquele mês comprei o teclado e a memória RAM, que estavam em promoção no AliExpress. E para não ficar maçante, vou acelerar a explicação. No mês seguinte, comprei um mouse e um SSD NVMe. Em janeiro, comprei um mousepad genérico. Em junho e julho de 2024, além de peças, comecei a comprar também jogos, como Minecraft, GTA V, Days Gone e outros. De peças, comprei um filtro de linha, ventoinhas, cooler do processador, uma placa Wi-Fi, um kit de chaves que pretendia usar na montagem, um gabinete e um SSD SATA. Eu pressenti que precisaria de mais armazenamento se porventura fosse abrir um canal no YouTube. Em agosto, comprei a fonte do PC, setembro um monitor, outubro um controle. Eu já tinha um, mas queria fazer umas play co-op. Por fim, em novembro, a placa-mãe e o processador, e eu estava pronto para a montagem. Mas calma aí, você me pergunta, cadê a placa de vídeo? Bom, o processador que eu adquiri possui gráfico integrado, capaz de rodar jogos. Não é mil maravilhas, mas até o dia em que eu juntar novamente dinheiro suficiente para uma placa dedicada, ele vai suprir. 30 de novembro de 2024. Era um sabadão como outro qualquer. Na televisão estava passando o pré-jogo da final da Libertadores. Estava terminando de lavar as roupas. Ainda tinha uma peça pendente a chegar, mas sem nenhuma expectativa de chegar em um final de semana. Acreditava nisso até escutar a batida do portão de casa. Estava dias esperando pela essa última peça. Corri para ver com a expectativa no talo. Era ele, o entregador com o triunfo do dia. Rapidamente me aprontei para terminar de lavar roupa e em seguida um banho para despertar, pois sabia que a jornada seria longa. Era 4 da tarde, meu anseio era tão grande que eu não podia perder mais tempo. Não pararia até estar finalizado. Confesso que estava totalmente fascinado pela placa-mãe e processador. Aquilo em minhas mãos parecia surreal. Eu enfim havia quebrado a Matrix, e os créditos do game levantaria logo em seguida, sinalizando que eu zerei o jogo. Porém, eu tinha uma realidade a ser enfrentada. Não adianta um grande investimento e no fim gerar desastre. Então pus mão na massa. Pedi para minha irmã gravar o processo. Com tudo na mesa, estava tudo certo. Peguei uma chave de fenda com meu pai, já lancei a placa-mãe em cima da caixa. O suor escorria por todo o corpo. Estava de fato aflito. Então já peguei o processador, um Ryzen 5 600 GT, absolutamente magnífico. Com ele vem um cooler box, mas preferi investir em um mais potente e que combinasse com a ideia de setup white. Me certificando de que coloquei o processador alinhado com a seta da placa-mãe, mais um passo estava executado. Logo em seguida, passei pelo momento mais desafiador da montagem. Foi tão difícil
difícil que escolhi não gravar de tão tenso que fiquei. Demorei cerca de meia hora apenas nisso. Adivinha quem causou essa discórdia? Ela mesma, a memória RAM. Meu problema foi encaixá-la de forma correta. Mesmo alinhando, percebi que não ficou como deveria. A trava não havia dado sinal sonoro de encaixe. Tentei tirar e só piorou, ficando presa e desalinhada. Mas por fim consegui passar por mais um desafio. Após conectar o processador, instalei o suporte correto do cooler. Terminando, fui instalar o SSD NVMe na placa-mãe. Estava com receio de repetir a história, mas foi tranquilo, que até desconfiei de estar realmente correto e estava tudo certo. Em seguida, conectei o cooler do processador à placa-mãe. Sim, me lembrei de tirar o adesivo da base do cooler e passar a pasta térmica. Fiz até uma lambança. Conectando o cooler, estava na hora de mexer no gabinete. Era 7h30 da noite, estava um pouco cansado, mas a vontade dominava e não pararia se não estivesse pronto. No gabinete, comecei tirando a parte de vidro e traseira, encaixando o espelho da placa-mãe no gabinete. Logo após passei por outra situação complicada, tentar alinhar a placa-mãe no espelho dentro do gabinete. Acredite, foi tão difícil quanto a memória RAM, pelo fato de ser um conjunto de peças, ou seja, risco muito maior. Porém, com mais uns 30 minutos de peleja, consegui finalmente encaixar a placa-mãe no gabinete. Depois disso, foi um processo mais tranquilo. Nas 2 horas seguintes, fixei a fonte, as ventoinhas e seus respectivos cabos. Foi super tranquilo, principalmente o painel frontal do gabinete, o medo de todos. Estava muito perto do momento de ligar. Peguei o monitor, montei na mesa ao lado do PC, já montado, mas ainda aberto caso acontecesse alguma merda. Peguei o teclado e mouse, conectei todos os cabos corretamente e liguei o filtro de linha, monitor, fonte e liguei a máquina. Era 11h03 da noite, eu dei partida e ele ligou, mas não terminaria ali. Abriu a tela da BIOS da placa-mãe e eu ainda não havia instalado um sistema operacional, mas como sou preparado, já tinha ajeitado no pendrive comprado justamente para essa ocasião, o Windows 10, claro, com a ajuda de um amigo, pois não tinha outro PC para esse trabalho. De início deu erro na instalação, temi que o arquivo de boot estivesse corrompido ou algo do tipo, mas só troquei a USB do pendrive e deu certo. Enquanto instalava, fui jantar, até porque estava 6 horas sem me alimentar. Eu estava exausto, mas ao sentar na cama e ver ele funcionando enquanto desfrutava de uma boa comida foi realmente incrível. Logo após, baixei os drivers e programas necessários. Fiz o teste de temperatura, porém tive um erro no software da AMD, que só depois de 20 dias consegui solucionar, mas não atrapalhou de início. 3h15 da manhã foi quando eu finalmente terminei de configurar tudo. Naquele ponto necessitava dormir. Foram 11 horas seguidas na montagem do PC. Pretendia no dia seguinte baixar e testar meus jogos. E assim foi. Testei o GTA V e Minecraft, e rodaram muito bem sem placa de vídeo, até mesmo com shader. Um amigo meu veio no mesmo dia para jogarmos o Minecraft Dungeons. Aquele dia cravou uma nova vitória. Durante muito tempo tive limitações em diversos sentidos, tendo apenas um celular como ferramenta. Praticamente um mês depois da montagem, já em uso, confesso que foi um processo bem difícil me adaptar a essa nova plataforma. Mesmo que no curso aprendi muito sobre, ainda existe muito para melhorar. Por exemplo, minha digitação, ela é como padrão, mas em alguns momentos começa a digitar com apenas um dedo. Fique senhor de idade. Os jogos no teclado também foram complicados de início, e estou bem melhor comparado a antes. Porém, pelo excesso de informações, por alguns dias não estava suportando jogar nada. Bati o desânimo instantaneamente. Meu amigo me chamava para jogar Valorant, eu aceitava, mas sem nenhuma vontade, principalmente por ser um jogo multiplayer competitivo, algo que tem um certo desgosto, mas estava lá pelo humano que esperou tanto tempo para jogar com ele. Por sorte, não jogamos apenas Valorant, mas também o lendário Minecraft com mods, um apocalipse zumbi para ser mais exato. Atualmente estou dando um tempo de jogar e focando em outras atividades como gravar para o YouTube, ler mangás e livros, estudar através de cursos online, escrevendo e desenhando meus mangás. E quando bater aquela vontade de jogar, sem dúvida vou instalar, meu mano. E fechando com chave de ouro, me sinto feliz em poder compartilhar essa história aqui no YouTube. Veja que você também pode superar qualquer adversidade tendo o foco de querer conquistar. Foi dito que sacrifiquei outras vontades para investir integralmente meu sonho, e após um breve período consegui colher os frutos do meu esforço e persistência. Sonhos são possíveis, tente e não deixe ninguém duvidar. Muitos me questionaram se o PC iria funcionar, se eu seria capaz de realmente montar. Eu apenas provei o contrário com minhas ações. Então apenas faça e não espere. Obrigado. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no